O general Jordan Weeks, um respeitado herói de guerra, nunca imaginou que a batalha mais perigosa que enfrentaria não seria em solo estrangeiro, mas em uma rua tranquila em seu próprio país. Quando uma viagem de rotina se transformou em um confronto com um policial hostil, era uma tarde brilhante e ensolarada. O general Jordan Weeks, um homem negro alto, estava dirigindo pela estrada principal em seu SUV preto brilhante. Ele estava vestido com seu uniforme militar completo, um sinal de seu serviço e dedicação ao seu país. Seu peito exibia medalhas de honra de anos de serviço no exército dos Ikruware. Hoje, ele estava a caminho de visitar sua mãe, que morava na cidade vizinha. Enquanto Jordan dirigia, sentiu uma sensação de orgulho. Ele tinha trabalhado duro toda a sua vida para chegar onde estava, um general no exército dos Smil, uma posição de grande respeito e responsabilidade. Sua mente vagou para sua família, pensando na visita surpresa à sua mãe e na alegria que sentiria ao vê-la sorrir quando ele chegasse. De repente, seus pensamentos foram interrompidos pelo piscar de luzes azuis e vermelhas em seu espelho retrovisor. Assustado, Jordan olhou de volta e viu um carro de polícia seguindo-o de perto. A sirene soou enquanto as luzes do carro piscavam, sinalizando para ele parar. Confuso, Jordan lentamente guiou seu SUV para o acostamento da estrada, perguntando-se por que havia sido parado. Ele não estava em alta velocidade, e tudo com seu veículo estava em ordem. Quando estacionou e abaixou a janela, Jordan respirou fundo. Seu coração começou a bater um pouco mais rápido, mas ele se lembrou de manter a calma. Ele sabia o que fazer. Mãos no volante, educado e cooperativo. Ele sempre acreditou em seguir a lei e fazer a coisa certa. O oficial Clay, um policial branco, saiu de sua viatura e se aproximou do veículo de Jordan. O policial era alto e largo. Seu rosto tinha uma expressão dura e ilegível. A princípio, Jordan pensou que isso poderia ser apenas uma verificação de rotina. Mas assim que Clay olhou para dentro e viu o rosto de Jordan, sua atitude mudou. Jordan pôde sentir imediatamente que a postura do oficial enrijeceu. Sua mandíbula cerrou e uma carranca apareceu. Sem saudação ou explicação, Clay latiu. "Saia do veículo agora!" Sua voz era áspera e cheia de agressão desnecessária. Jordan piscou, surpreso. "Oficial? Posso perguntar qual é o problema?" perguntou. Sua voz calma e respeitosa, esperando acalmar o que quer que fosse. "Eu disse. Saia do carro!" Clay repetiu, dessa vez mais alto, sua mão pairando perto do coldre, como se estivesse pronto para sacar sua arma a qualquer momento. Havia uma tensão no ar que Jordan podia sentir profundamente em seus ossos. Jordan permaneceu calmo, embora seu coração estivesse batendo forte. Ele havia enfrentado o perigo no campo de batalha, mas isso era diferente. Este era seu próprio país, seu próprio povo. Lentamente, ele desabotoou o cinto de segurança e abriu a porta. Enquanto saía do carro, ele ficou em pé, seu uniforme brilhando sob a tarde ensolarada. Jordan não fez movimentos bruscos, querendo manter a situação o mais pacífica possível. Os olhos do oficial Clay se estreitaram enquanto ele olhava Jordan de cima a baixo, seu olhar demorando-se no uniforme do general. Houve um momento de pausa, como se Clay reconhecesse o traje militar, mas, em vez de respeitá-lo, seu rosto se contorceu em um sorriso de escárnio. "O que você está fazendo dirigindo por aqui?" Clay perguntou, seu tom cheio de suspeita. Ele sequer pediu a carteira de motorista ou o registro de Jordan, procedimento padrão. Em vez disso, parecia focado em uma coisa: a cor da pele de Jordan. "Estou indo visitar minha mãe", Jordan respondeu, sua voz firme, embora por dentro ele pudesse sentir a raiva começando a aumentar. Por que ele estava sendo tratado dessa forma? Ele não tinha feito nada de errado. Ele era um general do exército dos Smiels, pelo amor de Deus. Isso não deveria impor algum respeito? Mas Clay não estava ouvindo. Ele se aproximou, seu rosto a centímetros do de Jordan. "Você está mentindo", Clay sibilou. "Você não é daqui. Você é..." Jordan cerrou o maxilar, mas não respondeu. Ele sabia que não seria sábio se envolver com alguém tão cheio de hostilidade. Em vez disso, ele olhou ao redor,
percebendo alguns carros diminuindo a velocidade ao passar, com motoristas olhando curiosamente para a cena. Algumas pessoas até pararam na calçada, observando a interação com crescente preocupação. "O que você tem no carro?" Clay perguntou de repente, sua voz pingando acusação. "Drogas? Armas?" "Recuar!" ele ordenou, puxando sua arma. O coração de Jordan deu um salto. Isso estava realmente acontecendo? Ele havia lutado por seu país, arriscado sua vida em batalha, apenas para ser tratado como um criminoso em sua própria cidade natal? Seus pensamentos correram para sua família. O que eles pensariam se algo desse errado? O que aconteceria com sua carreira? Jordan levantou as mãos ligeiramente, tentando mostrar que não era uma ameaça. Sua mente estava acelerada. "Oficial, eu não estou armado. Eu não sou um criminoso. Eu sou um general do exército do Zewa." Mas Clay não estava ouvindo. Sua mão agarrou a arma com força, seus olhos fixados em Jordan, como se ele fosse um inimigo, não um concidadão. A tensão era densa, o suspense insuportável. Jordan se sentia preso, inseguro sobre o que aconteceria a seguir. Sua mente passou pelas piores possibilidades, e o medo se instalou em seu peito. Clay puxaria o gatilho? Seria esse o fim de sua vida? Sua história terminaria em uma situação que ele nunca imaginou que pudesse acontecer? Enquanto a mão de Clay se aproximava do coldre, o momento pareceu se estender para sempre. A respiração de Jordan ficou presa na garganta. O que o policial faria a seguir? Enquanto Jordan estava do lado de fora do carro, com as mãos levantadas ligeiramente no ar, ele tentou mais uma vez se explicar. "Oficial, eu sou o General Jordan Weeks. Eu sirvo no exército do Zewofo", ele disse firmemente, mas educadamente. Suas palavras eram calmas, embora o nó de ansiedade em seu peito ficasse mais apertado a cada segundo. Jordan não fez movimentos bruscos, querendo manter a situação o mais pacífica possível. Ele tinha sido treinado para lidar com situações de alta pressão, mas nada em sua carreira militar o preparou para isso. O oficial Clay, no entanto, não estava ouvindo. Seu rosto estava vermelho de raiva, e seus olhos estavam frios e acusadores. "Você espera que eu acredite?" Clay cuspiu. "Um general? Você está mentindo. Deite-se no chão agora." O estômago de Jordan caiu. Como isso escalou tão rápido? Ele podia sentir os olhares das pessoas ao redor dele. Motoristas passando devagar, pedestres diminuindo o passo, alguns até parando para assistir. Algumas pessoas pegaram seus telefones, gravando a cena. O murmúrio da multidão ficou mais alto conforme mais espectadores se reuniam. Alguns pareciam preocupados, enquanto outros ficaram congelados, sem saber como ajudar. Jordan respirou fundo, tentando manter sua voz firme. "Oficial, por favor, se você me deixar mostrar minha identificação, podemos esclarecer isso." Mas antes que ele pudesse terminar, Clay o empurrou com força no chão. "Agora!" Clay gritou, sua voz ecoando do outro lado da rua. Sem escolha, Jordan se ajoelhou, sentindo o calor do asfalto através das calças do uniforme. Seu coração batia forte no peito, enquanto Clay agarrava seu braço com força e o jogava no chão. Jordan sentiu a dor aguda do pavimento áspero sob ele enquanto Clay colocava seu joelho firmemente em suas costas, pressionando com força. Jordan estremeceu, mas tentou permanecer calmo, mantendo o rosto pressionado contra o chão quente. O peso de Clay dificultava a respiração. Cada inspiração parecia uma luta. Seu peito queimava com o esforço. A multidão começou a se agitar mais visivelmente agora, várias vozes se levantando entre os espectadores. "Ei, cara, pare! Ele não fez nada de errado!" Alguém gritou. "Deixe-o levantar!" Outra voz chamou. Outros ficaram em silêncio, chocados, com medo de intervir, mas claramente desconfortáveis com o que estava acontecendo. Telefones foram erguidos, capturando cada segundo. Jordan podia ouvir os cliques e bips de câmeras e gravadores ao seu redor. Ele não era mais apenas um homem a caminho de visitar sua mãe. Agora, era o centro de um espetáculo público. Apesar de tudo, ele se forçou a permanecer parado. Sua mente acelerava. Seu treinamento militar o havia ensinado a manter a compostura sob extrema pressão. Mas isso
era diferente de tudo que ele já havia enfrentado. Clay, no entanto, parecia não ser afetado pela multidão ou pelas câmeras. Ele se inclinou mais perto do ouvido de Jordan. Eu conheço seu tipo, ele sibilou. Você acha que está acima da lei, mas não hoje. A mente de Jordan girava com uma mistura de descrença, raiva e medo. Isso estava errado. Tudo isso estava errado. Ele havia servido seu país com honra, arriscado sua vida pelas mesmas liberdades que aquele oficial deveria proteger. E, no entanto, ali estava ele, de bruços na calçada, sendo tratado como um criminoso sem outra razão além da cor de sua pele. Lágrimas ameaçaram brotar nos olhos de Jordan, mas ele lutou contra elas. Não podia deixar que Clay o visse quebrar. Ele pensou nas batalhas que lutou no exterior, nos homens e mulheres que liderou e nos sacrifícios que fez. Nunca imaginou que esta seria uma das batalhas mais difíceis de sua vida, bem ali, em uma tarde pacífica, em seu próprio país. A multidão continuava a crescer, suas vozes ficando mais altas. Isso não está certo, uma mulher gritou, sua voz tremendo. Alguém o pare! Jordan fechou os olhos por um momento, esforçando-se para ficar calmo. O que sua família pensaria se visse isso? Sua mãe, esperando por ele em casa, sempre teve tanto orgulho dele, e agora ela veria isso no noticiário. Seria esta a imagem que as pessoas se lembrariam do general Jordan Weeks? Um homem que dedicou sua vida ao serviço? A pressão nas costas de Jordan aumentou quando Clay mudou de posição, e por um breve momento, Jordan se perguntou: seria isso? Ele se tornaria outro nome na longa lista de vítimas da injustiça? Sua respiração veio em suspiros curtos e superficiais, mas ainda assim, ele continuou rezando para que alguém interviesse antes que as coisas piorassem. Mas o que ele poderia fazer? Ele não tinha arma, não tinha como se defender. Nem mesmo seu uniforme, que deveria simbolizar honra e bravura, parecia ter qualquer poder naquele momento. Sua mente corria com estratégias, maneiras de acalmar o oficial. Mas Clay parecia além da razão, consumido por sua própria raiva e preconceito. Enquanto Jordan estava ali, sua mente fervilhava. Alguém interviria para ajudar? Ele poderia confiar nas pessoas ao redor para defender o que era certo? Ou elas continuariam assistindo em silêncio? A incerteza o corroía. A cada segundo dolorosamente estendido sob o peso do joelho de Clay, pressionando suas costas. Jordan lutava para manter a calma, mas o medo e o desamparo que sentia eram diferentes de qualquer coisa que ele já havia experimentado. Conforme as vozes da multidão ficavam mais altas, o suspense pairava no ar, espesso e pesado, deixando todos se perguntando o que aconteceria a seguir. Parecia que a situação não poderia piorar. O som estridente de outra sirene da polícia ecoou pela rua. Um segundo carro de patrulha parou rapidamente na cena. A multidão, ainda crescendo e zumbindo com sussurros, virou-se para ver o que aconteceria a seguir. Do carro saiu um oficial de patente superior, o tenente Daniels. Seu uniforme impecável e sua expressão severa contrastavam com o caos à sua frente. Ele marchou em direção à cena caótica que se desenrolava diante dele. No momento em que Daniel saiu de seu carro, seus olhos se fixaram na visão do joelho do oficial Clay, pressionando as costas de Jordan, enquanto uma multidão assistia em choque. O rosto de Daniel se contraiu quando ele reconheceu Jordan imediatamente, apesar do uniforme agora empoeirado e do estado humilhante em que ele se encontrava. Memórias passaram pela mente de Daniels. Eles haviam servido juntos no exterior, durante uma missão de resgate de alto risco. Clay, o que diabos você está fazendo? Gritou o tenente Daniels, sua voz retumbando com autoridade enquanto ele caminhava em direção a eles. A multidão silenciou. A tensão no ar ficou ainda mais espessa. Clay, surpreso com a presença repentina de seu superior, hesitou. Seu rosto empalideceu. Ele rapidamente se levantou, afastando-se de Jordan, que permanecia imóvel no chão, machucado, mas mantendo sua dignidade. Daniels olhou para Jordan, seu rosto exibindo uma mistura de choque e fúria. General Weeks? Ele perguntou, sua voz agora mais suave, cheia de descrença.
Ele rapidamente ajudou Jordan a se levantar. O senhor está bem? Jordan, sacudindo a poeira, assentiu, mas não respondeu imediatamente. Seu corpo doía pelo tratamento rude, mas, mais do que isso, uma profunda tristeza pesava sobre ele. Seu coração estava pesado com a percepção de que seu uniforme, sua patente, nada disso havia importado naquele momento. Ele ainda era visto como apenas mais um suspeito por causa da cor de sua pele. O tenente Daniels se virou para Clay, seu rosto vermelho de raiva. Você tem alguma ideia de quem é este homem? Ele exigiu, sua voz cheia de autoridade. Este é o general Jordan Weeks, um oficial condecorado do Exército dos Estados Unidos. Ele é um herói. O que você estava pensando? Agora visivelmente abalado, tentou se defender. Suas mãos tremiam enquanto ele gaguejava. Ele parecia suspeito? Eu pensei, Daniels o cortou, seus olhos brilhando com descrença. Suspeito? Você o parou sem motivo, tratou-o como um criminoso e o jogou no chão. Por quê? Por causa de sua aparência? A multidão ouviu em silêncio, o peso da situação afundando em cada um dos presentes. Muitos estavam gravando o incidente em seus telefones, mas agora o choque do que testemunhavam os silenciava. Todos os olhos estavam em Clay, que agora tateava por palavras. O rosto de Clay ficou sem cor quando ele percebeu a enormidade de seu erro. Seu olhar vacilou nervosamente entre Daniels, a multidão e Jordan. Sua voz falhou quando ele tentou explicar. Eu não sabia. Eu não percebi. Não percebeu que ele era quem? Daniels interrompeu, sua voz cheia de desgosto. Você não teve tempo para perguntar. Você não teve tempo para ouvir. Em vez disso, você assumiu o pior. A tensão no ar era densa, a multidão pendurada em cada palavra. A respiração de Clay veio em suspiros de pânico rasos enquanto ele estava lá. Jordan, congelado, agora em pé, alto, apesar da dor, olhou para Clay. Seus olhos se encheram de uma mistura de decepção e tristeza. Por um momento, tudo pareceu quieto, o mundo desacelerando enquanto Jordan processava o peso do momento. Isso teria acontecido se ele não fosse um general? Clay o teria tratado da mesma forma se ele não estivesse de uniforme? Se suas medalhas não estivessem brilhando em seu peito? A injustiça de tudo isso acenou para ele, deixando um gosto amargo em sua boca. O tenente Daniels virou-se para Jordan, sua expressão suavizando. General, sinto muito por isso, ele disse, sua voz cheia de arrependimento. Isso nunca deveria ter acontecido. Não com você. Não com ninguém. A multidão, ainda prendendo a respiração, parecia mudar. Algumas pessoas murmuravam suavemente umas para as outras. Outras simplesmente olhavam para a cena, tentando absorver a gravidade do que tinham testemunhado. A tensão, antes cheia de medo e raiva, agora se transformou em outra coisa. Vergonha e descrença. Jordan, embora machucado e exausto, permaneceu em silêncio por um momento. Ele tinha passado por tanta coisa em sua vida, enfrentado desafios inimagináveis no campo de batalha, mas esse ato sem sentido de racismo em seu próprio país o deixou se sentindo ferido de uma forma que ele não conseguia descrever. Finalmente, ele falou, sua voz calma, mas cheia de significado. Tenente, obrigado. Mas isso não é só sobre mim. É sobre o que está errado aqui. Isso poderia ter sido qualquer um. Suas palavras pairaram no ar, pesadas com a verdade. Agora percebendo completamente a gravidade de suas ações, olhou para o chão. Suas mãos tremendo, seu erro, o preconceito que havia nublado seu julgamento, agora estava dolorosamente claro. A multidão permaneceu parada, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Daniels colocou a mão no ombro de Jordan, como se tentasse transmitir um silêncio de desculpas pelo que aconteceu. O ar ao redor deles parecia carregado, mas o pior já havia passado. Entretanto, as cicatrizes emocionais deixadas para trás não seriam tão facilmente apagadas. Jordan se manteve firme, mas por dentro uma tempestade de emoções rodopiava. Clay realmente aprenderia com isso? Alguma coisa mudaria? Ou a história repetiria-se uma e outra vez, apenas em rostos diferentes, em cidades diferentes? O tenente Daniels permaneceu firme. Seu rosto era uma mistura de fúria e determinação. Oficial Clay,
Você deve um pedido de desculpas ao General Weeks, ele disse, sua voz fria e firme. A multidão ficou em silêncio, observando a cena atentamente, esperando Clay agir. Visivelmente abalado, assentiu, mas hesitou. Suas mãos tremiam e gotas de suor se acumularam em sua testa. Sinto muito, Clay murmurou. Sua voz quase um sussurro, seus olhos focados no chão. Ele não conseguia olhar Jordan nos olhos. Isso não é bom o suficiente, Daniels estalou. Fale, Clay. Todo mundo precisa ouvir você. Clay engoliu. Em seco, levantando a cabeça ligeiramente, sua voz estava mais alta dessa vez, mas ainda trêmula. Sinto muito, General Weeks. Eu cometi um erro. A multidão, antes cheia de medo e raiva, assistiu em silêncio, atordoada. Alguns dos espectadores começaram a sussurrar uns aos outros, inseguros de como reagir. Algumas pessoas pararam de gravar, mas outras ainda seguravam seus telefones, capturando o momento. Jordan, de pé, alto em seu uniforme, machucado, mas ileso, olhou diretamente para Clay. Ele não disse uma palavra, mas a intensidade de seu olhar falou muito. O tenente Daniels virou-se para Jordan. Sua expressão ganhou um profundo respeito e pedido de desculpas. General, eu já relatei as ações de Clay. Ele será suspenso imediatamente e enfrentará uma investigação, Daniels disse com a voz firme. Isso é inaceitável. E eu prometo que não será ignorado. O rosto de Clay ficou pálido ao perceber que as consequências de suas ações finalmente estavam alcançando-o. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então a fechou, sua vergonha pesando sobre ele como um fardo pesado. Pela primeira vez, ele pareceu realmente compreender a enormidade do que tinha feito. Jordan ficou quieto, processando tudo. Ele tinha todo o direito de exigir justiça, de ver Clay enfrentar consequências severas por suas ações, mas quando olhou para o oficial diante dele, tremendo, humilhado e consumido pelo arrependimento, Jordan se viu em conflito. Sua mente correu, pensando em todas as pessoas que sofreram situações semelhantes, sem ninguém para intervir. Ele sabia que teve sorte com a chegada do tenente Daniels, mas a amarga verdade era que muitos não tiveram a mesma sorte. Uma parte dele queria ver Clay enfrentar toda a força da lei, mas outra parte acreditava na mudança, em dar às pessoas uma oportunidade de aprender com seus erros. Sua mente girava com emoções: raiva, tristeza, frustração e, acima de tudo, o desejo de algo melhor. Depois de um momento de silêncio, Jordan finalmente falou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Tenente, obrigado por sua ação rápida. Ele fez uma pausa, a multidão se inclinando, pendurada em cada palavra sua. Eu não quero prestar queixa. Um suspiro coletivo percorreu os espectadores. Clay olhou para cima, atordoado, seus olhos arregalados de descrença. Ele esperava o pior: ser jogado em um pesadelo legal pelo que tinha feito. Daniels levantou uma sobrancelha, claramente surpreso. Senhor, você tem certeza? Ele perguntou, sua voz suave, mas respeitosa. Jordan assentiu, sua expressão firme. Esta foi uma lição para ele, disse, seu olhar fixo em Clay. Eu acredito na justiça, mas também acredito no poder da mudança. Se Clay aprender com isso, se ele se tornar melhor por causa disso, então esse é o resultado que eu quero. Clay ficou parado, congelado, processando o que tinha acabado de acontecer. O peso da decisão de Jordan caiu sobre ele como uma nuvem pesada. Por um momento, a multidão ficou em silêncio. E então, lentamente, eles começaram a bater palmas. Os aplausos começaram suaves, mas ficaram mais altos, cheios de uma mistura de alívio e admiração. Algumas pessoas até gritaram, suas vozes ecoando em apoio a Jordan. Jordan permaneceu imóvel, seu rosto calmo, mas seu coração cheio de uma mistura complexa de emoções. Ele se sentiu orgulhoso por ter tomado o caminho mais elevado, mas uma tristeza persistia em seu peito. Este incidente não era único. Era o reflexo de um problema maior, que não tinha uma solução fácil. Ele pensou em muitos outros que estiveram em seus sapatos, pessoas que não conseguiram ir embora, pessoas que sofreram em silêncio. Ele chegou ao seu carro e abriu a porta. Antes de entrar, ele olhou para Clay, que ainda estava parado no mesmo lugar.
rosto pálido e ombros caídos. Clay observou Jordan, sua expressão ilegível, como se ele estivesse tentando entender a misericórdia que acabara de ser mostrada a ele. A questão pairava no ar, pesada e sem resposta. Clay realmente mudaria? Isso seria um ponto de virada para ele? Ou ele retornaria aos mesmos padrões quando o calor do momento passasse? Jordan não sabia, e essa incerteza persistia em sua mente.